Tem um negócio de política de empresa que eu acho muito doido. Eu tava jantando com uma amiga ontem. Essa amiga ela é VP de estratégia de uma empresa grande lá em Nova York. Uma empresa de capital aberto, um business, um negócio de uma família, que vende no mundo todo e tal, mercado de luxo. Chiquérrimo, né? E eu tinha tido reunião de board. Não, eu ia ter reunião de board. E ela, tipo assim, a galera de estratégia faz os documentos de estratégia, né? Então, assim, ela entende, né, de reuniões de porte e tal. Ela tava perguntando como que é. Pô, a gente é uma startup, né? A gente é uma empresa de software, estágio inicial, tá lançando o produto agora pro mercado e tal. Então ela tava curiosa de como que são as reuniões de board. E como que é a minha relação com o investidor, e como que as decisões estratégicas são tomadas na empresa. Eu tava conversando com ela disso. E ela falou, caraca, você faz uma parada muito difícil. Assim, falei, gente, mas eu não faço um negócio tão difícil quanto você. Cara, a empresa de capital aberto, você tem que fazer a estratégia da empresa. E aí ela contando, assim, caso de gente chega chorando na sala dela, sabe, umas coisas assim, bem de empresa grande. E aí tem um negócio, assim, que eu acho que é legal de pensar. Quando você é uma liderança de marketing e você está definindo um sistema métrico para o teu time, ou mudando de sistema métrico, cara, então uma liderança de marketing, né, vai lá, CMO, é muito comum quando vai contratar o Purple, essa pessoa já entendeu que a atribuição por toque, né, por clique, ela não é suficiente para representar a realidade do que acontece na prática. Em pesquisa é suficiente, porque não vai botar branding, não conecta com o resultado, MTA não coloca branding na conta, então eles vêm e acham no Purple um software que consegue fazer isso, porque o Purple, para quem não conhece, Purple é é um software de métrica de marketing, em que você integra todos os dados do marketing, o Purple identifica as coisas que estão gerando conversão e ele reorganiza o teu orçamento, só que a gente consegue enxergar coisas que não são financeiras, o seu objetivo não precisa ser financeiro também, a gente vê também as camadas intermediárias da conversão. Então, a gente consegue entender o que que de forma causal de fato ajudou a converter, ou vai ajudar a converter, independente de tipo disso ter sido o imediato ou direto, né? E aí, beleza, o problema é métrica, não tá cabendo tudo na conta. Vou contratar um software tipo Purple. E aí vem a segunda derivada, né? Que é o que meio que divide os líderes de marketing seniors dos líderes de marketing. Porque quando um líder estabelece uma forma de medir, essa pessoa tá mexendo com headcount, né? Com quantas pessoas vão ter em cada área. Porque se eu vou tirar dinheiro de uma plataforma de vídeo, talvez eu tenha que mexer no time. Se eu vou tirar de rede social ou botar em rede social ou botar em campanha de awareness, né? Isso muda a configuração do teu time. Mudar a forma de medir muda o que você está falando para as pessoas que é importante. Então vai mudar a bonificação, vai mudar as prioridades da galera, a distribuição de meta. Então quando você estabelece um jeito de medir, quando você também mede uma coisa sabendo que não é suficiente, né? Então tem gente que fala assim, eu sei que quando eu meço marketing por clique, eu não estou sendo precisa, porque enfim, a pessoa pode ter, assim, vou dar dois exemplos que deixam fácil de entender essa coisa do clique. Você tem falso positivo e falso negativo, né? Então você pode, por exemplo, todo mundo aqui já catou um cupom e digitou lá, entendeu? E a atribuição vai pro cupom, por exemplo, né? Você vê um negócio, esquece, depois volta nisso. Então, falso positivo e falso negativo. Então, o clique, ele não necessariamente você precisava daquele canal, apesar da pessoa ter passado, esse é o falso positivo. Ele aparece na conversão, mas ele não foi responsável. Só passou por ali porque você meio que furou a fila e entrou na frente dela. Ou falso negativo, que é quando você não aparece na conta, porque aquela não é uma mídia de interação direta, né? Então você não vai, tipo, clicar lá, tipo o TikTok aqui, né, por exemplo. O TikTok pra gente é fundo de funil, né? Mas quando um vídeo nosso viraliza, a gente vê muito lead vindo do LinkedIn, por exemplo, pro marketing. Mas é só quando o TikTok viraliza. Como a gente é pequeno, aqui no Purple, a gente consegue entender essa conexão, porque é uma correlação que a gente vê na prática, né? Porque a gente vê um negócio acontece e logo em seguida tem um pico, né? Eu tô fazendo trocentos porque os nossos clientes estão gastando, sei lá, quantos mil reais por semana, às vezes, sabe? Então, assim, às vezes menos, né? Não se assustem, às vezes é 100 mil reais por semana, mas mesmo com 100 mil reais por semana, você tem trocentas mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você não consegue identificar exatamente uma coisa que deu o pico na outra, ainda mais porque às vezes esse pico não é nas mesmas semanas, né? Às vezes é um pouco pra frente. Tem coisa aqui que a gente vê que leva 11 semanas pra fazer efeito no Purple. No Purple a gente vê o tempo, né? Dos efeitos intermediários, inclusive. Então, eu consigo falar para um cliente meu que o que ele gasta com influenciador gera acesso ao TikTok dele em 8 semanas, por exemplo. Eu consigo falar isso para ele, se isso for caminho de conversão, enquanto isso daí gera conversão, sabe? Esse é o diferencial, né, do algoritmo aqui, que como a gente entende de branding, leu muito paper científico, pesquisou disso e tal, a gente, né, conseguiu botar isso no algoritmo, fiou o branding no algoritmo, basicamente foi isso que a gente fez. Bom, e quando uma líder de marketing vai lá e escolhe uma coisa que você sabe que é falha,
e talvez você esteja direcionando o teu time ou para um curto prazo. Então você tá tipo, putz, é só clique que importa, é só a conversão e ele só pega coisas que são imediatas, né? Tipo, o clique ele não dura muito, ele é perecível. Então, se você só mede por isso, você só consegue medir a comunicação que é imediata, que é aquela comunicação que não consegue ficar na cabeça do consumidor. Então, se você para de fazer, aquilo para de fazer efeito quase que imediatamente. Então, talvez você esteja um pouco cavando a própria cova, né? Porque você tá botando o teu time inteiro, todos os teus headcount, meta, o que que eles consideram sucesso, pelo que a galera comemora, pelo que a galera sofre, pautado em coisas que convertem imediatamente ou não convertem e param de fazer efeito. Daí que Martin é a cadeira que mais gira do C-Level, né? Uma média de CMO é 1 ano e meio. Eu vi essa pesquisa, mas tem um pouco mais de 1 ano que eu vi essa pesquisa. Mas faz sentido, é um cargo que gira muito rápido, porque às vezes a gente escolhe uma forma de medir que não é suficiente e a gente sabe, eu acho que toda pessoa de marketing boa sabe que multi-touch attribution, né, que medir por clique não é exatamente a melhor coisa, mas é um indício versus não ter nada, porque eu também não quero medir por pesquisa, sabe? Porque aí eu fico criando uma empresa de entretenimento. Que aí o meu marketing é para fazer as pessoas ficarem felizes, é uma parada de opinião. Assim, essa louco, porque esse papo com essa minha amiga me levou a pensar nessa camada da política, né, que nasce a partir do teu sistema métrico, porque a gente não vê dados, né? A gente vê as histórias que os dados contam, e a gente vê dados e a gente cria. Então tem uma coisa dos incentivos, né, e dos benefícios e tal, de você fazer, e você tá criando os parâmetros do marketing. Então, tem que pensar no jogo político que nasce a partir do sistema métrico. O sistema métrico vai desencadear uma guerra de narrativa, sabe? De como que eu interpreto esses dados, o que que eles me contam, o que que estão me falando que é sucesso, que não é. E aí daí como que se organiza esse time pra gente atingir esse resultado que a gente falou. Eu também não quero, né? Tem toda uma política, né? Porque assim, eu criei o Purple porque eu queria fazer uma forma de medir marketing que de fato medisse a realidade, né? E que trouxesse mais ciência para o marketing e que a gente conseguisse colocar tudo aqui. A gente conseguisse colocar branding, que a gente conseguisse de fato botar na conta tudo que entra na conta. E tirar da conta o que não vende, sabe? Porque eu via muito dinheiro também sendo jogado fora, porque alguém consegue fazer um PPT bonito, começando daquilo. E na prática acaba virando um cabo de guerra pra caramba, assim. Então, a vida real é foda, né, gente?